Começamos a nossa terceira temporada do Além do Diploma Cast. Estamos aqui em 2025. Estávamos com saudade de gravar, de falar com vocês. Você que está acompanhando a gente por áudio no Spotify ou por vídeo também no Spotify e no YouTube. Muito bem-vindo à nossa terceira temporada. Estamos com a grade da temporada completa, já com os temas e os convidados. E esse episódio de estreia vai ser um episódio, assim, especial, porque são dois convidados de nichos diferentes e nós vamos falar de um assunto muito importante, muito impactante, né? Nós formamos e falamos assim, e agora? Formei, e agora? Então, muitas pessoas aí, na sua vida adulta, saindo da adolescência, precisam de um preparo, de um respaldo para conseguir prosperar, para conseguir, né? A gente busca essa felicidade, o quanto isso é real. E antes de começarmos o episódio, eu vou dar a introdução para minha host do podcast, Michele Campos. Que bom que a gente está aqui de volta. Eu estava muito saudosa desse momento, né? E a gente não poderia deixar de começar com um tema muito polêmico e muito falado hoje, porque eu acho que, com toda certeza, o que nós adultos somos hoje, vem muito de como nós somos formados e o ambiente que a gente estava inserido lá na infância e na adolescência. Então é isso que a gente vai trazer aqui hoje. E é com muito orgulho que nós estreamos essa série de 2025 com duas pessoas que são extremamente referências em nossas vidas e que vocês curtam e apreciam cada palavra que eles trouxeram aqui hoje, porque a gente traz muito hoje a parte da fé, né? Então, se a gente coloca Deus na frente de tudo, não tem como dar errado, né? Então, a gente pode começar por aí. E também junto com o padre que nós trouxemos aqui hoje, com o padre Henrique, nós vamos apresentá-lo. Nós trouxemos também a parte da psicologia, então a gente tem que linkar tudo isso, então é isso que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, a fé e a parte da psicologia, trazendo junto numa formação para que tipo de adulto nós estamos formando desde criancinha aí para esse mundo aí hoje. Então, hoje nós também estamos trazendo aqui a psicóloga Tássia. Então, sejam vocês muito bem-vindos e eu tenho certeza que esse tema vai ser muito enriquecedor, né? Para todo mundo que está aí na fase de formação e também está liderando essas crianças e esses adolescentes e esses jovens para o mercado que a gente vai inseri-los. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Matheus. É uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Esse podcast que foi meio preparado, assim, pelo menos pra mim, a toque de caixa, né? Vamos. Então vamos fazer a coisa funcionar. Mas eles já estão preparando, né? Há algum tempo já todo o roteiro dessa temporada de 2025. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sim. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, mais feliz ainda que deu certo do padre vir, né? Um assunto tão importante, espero conseguir colaborar. Vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, né, no Spotify, no YouTube, vocês já viram o tema do podcast. E nós vamos falar principalmente da construção da infância e o reflexo na nossa vida adulta. E essa construção nós vamos trazer como pilar central desse episódio a minissérie Adolescência, que você encontrou hoje na Netflix. Foi uma série que estreou agora dia 13 de março de 2025. E é uma série que é muito polêmica e ao mesmo tempo muito necessária. Ela traz pautas muito importantes que nos fazem refletir, principalmente do que nós passamos na nossa infância, na nossa adolescência e principalmente de como nós vamos criar os nossos filhos. Então, você que está ouvindo, se você já é pai, já é mãe, se sinta provocado a cada fala desse episódio, porque algumas coisas podem estar acontecendo dentro da sua casa ou na escola do seu filho, da sua filha, e você não está sabendo. Então, assim, vai ser um episódio muito enriquecedor. É o nosso objetivo aqui, alertar vocês de como os filhos, como os adolescentes que vocês têm em casa, estão sendo criados. Então, vai ser o pilar central. Se você não assistiu a série ainda, não tem problema. Na verdade, tem problema. Você vai parar esse episódio, você vai assistir porque vai ter muito spoiler. Então, mas você tem que voltar. Então, você vai parar o episódio agora, você vai assistir a série, depois você volta aqui, que daí a gente vai guiar com um pilar religioso e um pilar psicológico para você entender um pouco a mais a fundo essa série. Eu, como mãe, confesso que eu fiquei muito abalada e preocupada, assim, como criar essas crianças que eu tenho em casa. Primeiro porque a gente tem uma, talvez, falsa segurança de que estão ali no quarto ao lado, dentro de casa, e que tá, ok, tá tudo bem. Então, a gente direciona para uma vida religiosa, a gente direciona para uma escola
que tem essa tradição de formá-los nessa vida religiosa que também a gente segue, mas e o que está acontecendo dentro ali do quarto deles, né? Então, isso me chocou muito. Então, a gente vai tratar muito disso aqui hoje, até porque eu não sabia, e eu fiquei sabendo há pouco, que é uma minissérie inspirada em fatos reais, né? Então, o que deixa tudo mais sensível. Sim, mais realista, né? Mais realista. Uhum, Então, como a gente, assim, a ponto da fé, uhum. e como, ao ponto aí, a visão dessa formação psicológica, como que a gente pode inserir o que retrata essa minissérie na questão familiar, né? E na questão do jovem adolescente ali. O que vocês trazem para nós, para nossa realidade mesmo. Isso é um fato real e que a gente, às vezes, fica ali, com os olhos tampados, mas que está acontecendo. Eu acho muito legal essa fala que você disse de estar lá no quarto e tá vendo. Essa eu acho que tem que ser um dos pontos centrais, assim. Sim. Tá vendo mesmo, né? Esse ambiente que normalmente, como a série mostra, é um ambiente funcional, onde a família tá lá, existe um lar de carinho, de afeto. Mas você tá vendo mesmo que seu filho tá se passando, né? Hoje em dia, os jovens, eles têm um desejo visceral, assim, pela aceitação, né? E quando isso não acontece, pode culminar em vários aspectos, né? Como a violência, o bullying, a maldade em si, né? E isso tudo por ele não estar se sentindo aceito ou visto. Dentro de casa, o seu filho está realmente sendo visto? Isso é uma coisa interessante porque, assim, se a gente pensar um pouco na nossa própria história, na nossa infância e tudo mais, acho que todos vocês aqui brincaram na rua, assim, tiveram essa experiência, né? Sim. Eu também. Eu nasci em Cuiabá, mas morei a vida inteira ali no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. E ali, bom, até a minha infância, o meu período de adolescência, ainda era um bairro muito tranquilo. Um bairro, assim, que embora estivesse próximo de Cuiabá, poderia ser considerado um bairro fora do centro, certo? Mas eu me lembro bem que tudo começou a mudar com as obras da Copa de 2014. Porque daí eles fecharam a 31 de março, a 31 de março não, a Avenida da FEB, junto com a prainha, né? Pra fazer as obras do VLT que iria sair, nós iríamos ter trem aqui em Cuiabá e tal, né, gente? Então, esse é tema para outro podcast com outras pessoas, né? Muito bem. E aí eles fizeram o desvio por dentro do bairro Cristo Rei. O desvio daquelas grandes avenidas por dentro do bairro Cristo Rei. E aí tudo mudou, né? As ruas se tornaram avenidas, o movimento começou a ficar muito intenso e as coisas mudaram. Eu me lembro de quando eu era criança, a gente sentar na porta de casa, com a cadeira de fio pra fora de casa, pra, sei lá, ficar tomando tereré junto com meu pai e a minha mãe lá também, a gente, as crianças, meus amigos eram todos amigos de rua, assim, meus primos, gurizada de rua, sabe? Tinha um campinho na frente de casa, tinha uma biblioteca municipal ali na frente, uma creche pública ali na frente. Bom, esse era o ambiente em que a gente convivia, certo? Meus pais nunca tiveram tanta rigidez, assim, em deixar a gente preso dentro de casa o tempo todo, muito pelo contrário, né? A gente ficava brincando até, sei lá, 10 horas da noite. Isso parece ser loucura pra quem ouve hoje em dia, especialmente quem foi criado em apartamento e condomínio fechado, né? Mas era normal, gente. Assim, o problema de segurança não era tão grave assim, né? Esse risco e tudo mais, né? E aí, a gente passava muito tempo fora de casa. Só que, isso aí que é interessante. Porque parece que estando fora de casa, você está sem supervisão e está fora de proteção, de um ambiente de proteção e tudo mais. Tá, beleza, a gente pode até considerar isso, mas pensa bem. Qual que era o meu limite geográfico? Era muito curto. Era muito estreito o meu limite geográfico. Eu não podia ter contato com muitas pessoas e com situações de vida, assim, muito distantes da minha. Então, o meu limite geográfico se reduzia a 4 quadras, 3 quadras pra cima, 3 quadras pra direita, 3 quadras pra esquerda e 3 quadras pra baixo. Era aquilo ali, entendeu? Era aquela circunscrição geográfica. Na verdade, assim, existia um limite, né? Existia. E eu me lembro até a primeira vez que eu transgredi esse limite, porque eu fui com uns rapazes mais velhos que a gente foi na Lan House pela primeira vez. Afinada Lan House, né? Que não existe mais, isso acabou completamente. A internet ainda era discada, né? Gente, isso foi, sei lá, no início dos anos 2000, isso já parece faz tanto tempo, né? Porque as coisas mudaram tanto. Mas por que eu tô ressaltando isso? Porque quando a gente tava nesse espaço público, e as pessoas andavam na rua e tinha convívio com outras pessoas e tal, enfim. Existia
um ambiente de contato e de relação com outras pessoas que eram diferentes de nós, que não tinham os mesmos valores que nós, mas era muito limitado, certo? Então, beleza, vamos resolver o problema da criminalidade, vamos resolver o problema da segurança pública, vamos proteger os nossos filhos e deixá-los dentro de casa da melhor maneira possível, seguros. Aí você deixa seu filho dentro de casa com um computador com internet banda larga, você permite que ele tranque o quarto, que ele tenha um quarto só pra ele, porque ele precisa de privacidade, né? Nossa, eu preciso muito de privacidade. Isso, lá em casa minha mãe nunca sentou, porta trancada, eu e meu irmão nunca tivemos quartos separados, sempre dormimos juntos, e tinha tempo pra usar a internet também, né? E isso acabou, né? E aí o cara vai pra internet hoje, o moleque vai pra internet hoje, e o que ele encontra ali é um ambiente que não é geográfico, ele é virtual. E nesse sentido, ele pode ter contato com absolutamente tudo. Tudo que ele quiser. Tudo. Eu me lembro, assim, de quando eu era moleque, a gente queria fazer, sei lá, eu lembro que quando saiu aquele jogo GTA e o povo falava desse jogo e tal, a gente ficava louco pra jogar esse jogo. Quando é que ia jogar? Só quando a gente conseguisse um dinheirinho pra ir na Lan House pra poder jogar, entendeu? Então, era muito limitado. Hoje em dia, a gurizada faz o que quer, do jeito que quer, pinta e borda na internet. E nós vemos ali nessa série, foi uma das coisas que me chamou bastante atenção também, esse fato de, aparentemente, os adolescentes estão seguros dentro de casa porque estão dentro de casa, não estão fazendo nada. Mas os pais, eles estão completamente desatentos e não percebem que, na verdade, seria mais seguro se eles estivessem na rua brincando do que ficar trancado dentro de casa, na frente de uma tela de computador que você não tem acesso. Você não sabe o histórico do computador do seu filho, você não sabe os amigos que ele tem na internet, você não conhece a linguagem dele, porque tem aquela coisa interessante, né, Tássia, no seriado, que são os emojis, né? Sim, Assim, falam muito. Né? eles falam muito disso, Tudo né? velado, né? E É. tem muita coisa. Gente, eu sou millennial, né? Eu nasci na década de 90. Então, assim, pra mim, uma carinha feliz significa uma carinha feliz. Sim, um coraçãozinho. Um coração é um coraçãozinho, é amor, entendeu? Independente da cor, né? Exato. Sim. Do coração. Exato. Então, assim, a gente perdeu contato com a linguagem desse mundo, né? E mais do que isso, a gente se esqueceu de que eles estão num ambiente com muito mais oportunidades de ter contato com coisas boas e coisas muito más. E aparentemente eles estão seguros dentro de casa, né? Eu só queria ressaltar isso já desde o início, que isso mudou drasticamente em pouco tempo. É um abismo geracional muito grande que existe. muito grande. E a série vai mostrar muito isso, não somente assim, ó, dos pais, mostra muito sobre dores, né? A dor do pai de não conhecer o filho. Sim, exato. A dor dos professores que perderam completamente o controle sobre esses adolescentes dentro de uma escola, de uma sala de aula. E assim, a gente pode trazer como consciência é que esses jovens e crianças, eles sabem que está errado. Sim. E eles mascaram isso, né? Então, eles apagam o que está errado. A gente, como pais, assim, falar, eu vou dar uma olhada no celular, eu vou dar uma olhada no conteúdo que a criança está vendo. E eles apagam isso. Então, eles têm consciência de que está errado. E na hora que um pai ou uma mãe entra no quarto, a postura muda. E a Sim. gente vê isso Sim, muito claramente. A criança meio que ela já se posiciona como mais esperta que os pais, É, né? Exato. Eu O que sei eu acho como que isso- esconder. E eu acho que nem tanto eles têm a consciência, sabia? Muitas vezes, eles não fazem isso até pro meu pai não mexer o saco. Eu também acho. Entendeu? Porque também acho. a maioria deles, eles têm a certeza da verdade deles Essa ali. geração. E eles põem aquilo ali, sabe, de uma forma muito grande. Mas assim, vou pagar isso aqui só pro meu pai e minha mãe não me encher o saco. É isso Só mesmo. pra eu fugir de... Teoricamente, a falação vai ser um problema pra eles. Mas o que o padre falou, é uma coisa que eu falo muito pras mães dos meus pacientes. Gente, limite pros seus filhos é um ato de amor, entendeu? Falar não é um ato de amor pra essa criança. Por mais que no momento a criança se revolte, né? Como assim você... Eu me lembro que a minha mãe me tablet? falava uma coisa quando eu era criança, ela falava assim, um dia você vai me entender, e eu faço isso porque eu te amo. Eu tinha tanta raiva quando a minha mãe falava isso, eu faço isso porque eu te amo. Hoje em dia, minha vontade de falar para a maioria dos pais dos meus pacientes é, gente, por amor ao seu filho, faça Sim, isso. sim, Fale não. exato. Você não tenha medo. Você que sabe o que é melhor para a vida do seu filho. O adulto aqui é você. Sim. Até conectando com o próximo questionamento, com a pandemia a gente viu muito que
né, a gente não podia sair de casa e os pais com tablet e coisa, e eu vi muito, assim, a minha geração já é uma geração com filhos. E eu vi demais em casas, reuniões, coisas, o terceirizar a atenção, a paternidade e maternidade, de tipo assim, não, pega aqui, gente, pega aqui o tablet, toma aqui o celular, e dá de um lugar que você nem... Hoje existem aplicativos, né, que você coloca a quantidade de tempo de uso, quais aplicativos as crianças podem utilizar, que certos canais que elas podem visitar. Por mais que ainda eu não acredite, eu não confio muito ainda nisso. Porque Sim. pra mim a criança hoje ela já vem Sim. com um upgrade mais do que a nossa geração. Ela vai saber burlar aquilo. Então, vocês que atendem tanto o padre quanto a Tássia enquanto psicóloga, têm contato muito com crianças e adolescentes e adultos no segmento de vocês, como que essa infância desconstruída e modificada, atualizada, perpetua coisas ruins pra vida adulta? Até lidando com adultos, né? Que vocês também lidam. O que vocês já identificam que fala, cara, isso aqui é fruto lá da sua infância, Sim. tá? Sim. O que você acha, Tássia? Tem muita coisa, assim, né, que a gente podia falar sobre isso. Por exemplo, essa resposta imediata, por exemplo, dos pais de darem o acesso ao filho sobre isso. Pode ser muitas coisas. Aquele cansaço do pai que, trabalhei o dia inteiro, não quero mais lidar com isso aqui, antes de me encher o saco, toma aqui, isso aqui vai ser mais fácil. E também tem uma outra situação que veio assim, eu não tive isso, eu quero que o meu filho tenha, isso mesmo. achando que isso vai ser o melhor para o meu filho. Eu não tive esse celular aqui, mas hoje eu tenho condições de dar ele para o meu filho, que legal, vamos embora. E acaba que dentro de uma escola, assim, dependendo, tem aquela competição, meu coleguinha tem, o outro quer ter, e o filho quer, e o pai quer até falar, não, eu posso dar isso para ele agora, eu vou. Achando que isso aí é o melhor, e não tá vendo que isso é o pior. Sim. Olha, tem até uma cena bem curta, assim, uma fala do pai do Jamie no 4º episódio da série, né? Em que eles estão saindo, vocês me ajudem aqui a relembrar, porque, assim, eu só tô falando das minhas primeiras impressões da série, né, gente? Mas ele tá saindo de casa pra ir pra loja comprar a tinta pra pintar, né? Pra comprar um produto pra pintar a van, né? Porque escreveram pervertido, algo do tipo assim na van, né? E ele tava muito ferido já emocionalmente e tal. E aí ele fala alguma coisa, eu não me lembro exatamente em relação a que ele disse isso, mas ele diz assim: eu tive uma infância muito ferrada, assim, o meu pai me espancava. Eu não vou fazer isso com os meus filhos. E ele vira pra filha dele, né? A filha mais velha, que é a irmã do Jamie, e diz: eu tive uma infância muito difícil. Você não tem noção do bem-estar em que você tá vivendo hoje. De como hoje você está sendo poupada de muitas coisas, né? Muito bem, isso parece uma coisa muito admirável, né? Nossa, eu estou poupando os meus filhos do sofrimento. E, de certa forma, é sim, de fato, porque a gente vê o amor que os nossos pais têm por nós. Só que é necessário ter um pouco mais de inteligência aqui. Porque poupar os filhos do sofrimento não significa educá-los para a vida. Isso tá mais do que claro hoje em dia. Exato. Você consegue perceber isso no consultório, né? Sim, completamente. Uhum. Essa resposta até da criança não saber lidar com a frustração. E eu digo sempre, isso tem que começar dentro de casa. Quem tem que ensinar isso a eles no amor é realmente os pais. Exato. E isso começa hoje da primeira infância mesmo, porque... Gente, a mãe tá cansada. O pai tá cansado. Hoje, a jornada de trabalho é muito intensa. Já vem sendo há algum tempo, né? Essa coisa de mãe mais dedicada para dentro de casa e tudo mais. Isso não é mais uma coisa comum. E chega uma hora que as crianças que são naturalmente agitadas... Normalmente as crianças são agitadas. Se elas não são agitadas, leve seu filho para um terapeuta, porque talvez pode ter algum probleminha aí, né? Algum autismo, alguma coisa do tipo, né? Mas elas que são naturalmente agitadas... Na hora que elas estão em contato com os pais, e os pais querem descansar, eles querem dar uma relaxada, qual é a solução mais fácil? A solução mais fácil para resolver o problema? Entrega a tela. Exato. Entrega a tela. E é o maior problema. É problemão. Gente, existem... Sabe o que eu tenho a impressão, assim, eu não sei. E às vezes eu me pergunto... Gente, é tão fácil o acesso dessas informações. Uma pequena pesquisa, se os pais forem fazer, existem inúmeros estudos que mostram
o prejuízo que as telas causam. Uhum. Gente, a gente não tá falando aqui pra não vai dar celular pro seu filho, não Uhum. vai assistir TV, não vai... Mas o prejuízo de um alto consumo disso é imenso. Sim. É imenso. E aí a série fala algo sobre... e isso vai tudo linkar. Os pais não estão vendo ou não estão querendo ver. Uhum. Como a gente está dizendo agora. A quantidade de estudos que tem sobre isso, de provar que isso vai ser prejudicial, e os pais não querem ver. Sim. É melhor eu fazer isso para essa resposta Uhum, imediata uhum. de tô cansado. Sim. É a mesma coisa do você não tá vendo o que seu filho tá fazendo Uhum. ali. Você tá presente fisicamente. Uhum. Ó, eu sou mãe e a gente traz uma realidade diferente. Eu fui criada com pais que não tinham celular, então a gente vem de uma infância que não tinha isso. Então, quando a gente chega em casa hoje, os pais também precisam ter consciência disso, de que hoje o celular também é uma ferramenta de trabalho. Sim. E os pais também precisam entender que a hora que chegam em casa existe uma jornada. Pais. Agora eu preciso ser esposa e pais. E eu preciso fazer isso com o meu celular. Né? Então, o que acontece? Os pais também precisam ter uma consciência de que o celular também consome algo muito importante nosso como pais, que é o tempo. Sim. Então, a gente também, quando chega em casa, a gente fala assim, e agora? Eu não posso mexer? Porque eu estava trabalhando e agora eu também não posso ter esse tempinho meu de poder mexer, assistir alguma coisa? Não dá. Então, hoje também existe essa sobrecarga de coisas. E quando a gente traz essa diferença de pais, que foram os meus pais, e os pais que existem hoje, é que hoje a gente também tem essa influência do celular na nossa formação como pais. Né? Então, a gente também precisa entender que a gente também tem que ter responsabilidade de também aprender a falar não para isso. Com certeza. Porque a gente está tomando um tempo muito importante e está trabalhando muito a mais. Meu pai, quando terminava de trabalhar, os problemas ficavam no trabalho. O trabalho não chegava para ele em casa. Então, hoje, você está lá almoçando ou jantando e você está bem ali. Mas o celular está ali do lado. De repente, você olha alguma coisa e isso é imediatismo. Você quer resolver, você quer fazer, você quer falar. Então, a gente também precisa ser curado e tratado em relação a isso. Para a gente poder gerar pessoas diferentes ali dentro do nosso ambiente familiar. Então, a gente precisa trazer isso como consciência também. Não só colocar no centro um adolescente que usa isso. Porque os pais também não sabem usar. E principalmente de um lugar onde os pais... Eu já ouvi essa justificativa. Então, se eu estou trabalhando muito, se eu preciso responder esse cliente, se eu preciso fazer, é para colocar o dinheiro dentro de casa por amor à minha família, por zelo à minha família. E aí entra toda essa questão do materialismo, do financeiro. Eu falo assim, o quanto eu colocar de dinheiro aqui, então se eu vou trabalhar até mais tarde, se eu não vou dar atenção aos meus filhos para ficar no celular à noite resolvendo reuniões e chats, é para conseguir colocar o dinheiro porque eu amo você, minha filha, eu amo você, meu filho. É muito louco falar isso. Eu já fiz reunião à noite. Não, é muito louco falar isso, porque realmente tem aquele negócio de... uma coisa é o que eu falo, uma coisa é o que eu mostro, né? E o exemplo, o adulto não tem noção, mas o que mais vai influenciar o seu filho é os seus exemplos, do que você faz. E é muito doido, porque você tá criando, você tá mostrando para ele que amar é isso, é não ter tempo pro outro, eu tenho que trabalhar, ter que dar dinheiro, mas é porque isso é um amor. E aí, qual vai ser o aprendizado dele sobre o amor lá na vida adulta? Eu cresci entendendo que meu pai me amava assim. É assim que é o amor? Isso é trágico. E eu falo especialmente em relação aos adolescentes, porque... Bom, nós já fomos adolescentes, a gente sabe muito bem como é que isso funciona, né? Na infância, não tem essa preocupação de encontrar alguém, de se apaixonar por alguém. Isso praticamente não acontece. Até tem aqueles namorico e tal, mas assim, é mais por curiosidade, né? Agora, na adolescência, não. Vai começando a surgir esse movimento. Eu preciso de alguém, eu preciso encontrar alguém. Eu não posso ficar sozinho. E... diante de uma cultura que apela sexualmente de maneira tão intensa sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, esse procurar alguém, ele acaba se manifestando como procurar alguém sexualmente falando, né? E aí nós entramos num tema, assim, muito, muito caro para a série, que é
justamente o drama, a frustração do Jamie, que é o personagem principal, que foi acusado de matar a menina, né? A frustração dele por, assim, ficar o tempo todo ouvindo de várias pessoas que ele era um incel, isso é, que ele era um celibatário forçado, né? Porque o celibato, na verdade, num contexto religioso, eu escolho abrir mão de uma vida sexual que, dentro de uma família, serve para gerar vida, por amor ao reino dos céus, para ajudar a gerar vida espiritual. Isso é o celibato, né? Agora, um cara que foi forçado a viver o celibato, isso não é um celibatário, na verdade, isso seria chamado um eunuco, né? O termo aqui mais apropriado seria o eunuco, que são as pessoas que são castradas, antigamente, né? Eram pessoas castradas para servirem as rainhas. Ou seja, o marido da rainha teria segurança de que não haveria nenhum problema com ela. Entende? Então, isso é muito frustrante para um adolescente que está tentando se afirmar, está tentando encontrar o seu lugar no mundo, tá tentando demarcar o seu espaço. E, gente, não adianta. Não, isso não vai mudar. Esse elemento que eu vou trazer agora. Sempre haverá alguém melhor e alguém pior do que nós. Isso não vai mudar. Então, essa coisa de a gente tentar insistir com a gurizada, né? Não, vamos tratar todo mundo igual. E porque nós somos todos iguais. Tudo bem, quando a gente está na vida adulta, é possível trabalhar isso. Mas eu acredito que na adolescência esse não seja o melhor caminho de terapia, de ajuda. Você tem que ajudar esses meninos a amadurecerem. Isso significa ser como um fruto maduro, capaz de servir os outros, dar fruto para os outros. A árvore, quando ela tem frutos maduros, os frutos maduros não são para ela, né? Os frutos maduros são para os outros. Então, ou serve de alimento para outros animais, ou vai cair no chão e dali vai gerar uma nova árvore, né? Então, a maturidade, ela implica nisso, né? Eu estou aberto para os outros. E na adolescência, isso ainda é muito difícil de exigir dessa gurizada toda aí, porque eles estão muito preocupados consigo mesmos, né? Então, eu preciso encontrar um grande amor, eu preciso, sei lá, perder a minha virgindade, eu não posso ficar para trás com os meus amigos, eu preciso mostrar que eu sou gostosão e por aí vai, né? Eu sou o centro. Eu sou o centro, eu, o tempo todo. É tudo muito visceral, né? É que eles estão saindo da infância e entrando, aprendendo a entrar na fase adulta. Sim. E aí é uma bagunça ali de sentimentos, de hormônio, é tudo muito visceral. É por isso que a gente precisa, nesse momento, de que essas habilidades sociais, essas questões sejam desenvolvidas sob a supervisão dos pais. Com certeza. E aí, quando a gente entra no meio digital, em relação a isso, do entretenimento, gente, olha, ninguém faz uma coisa na realidade que não tenha sido imaginada antes, certo? Dificilmente alguém vai fazer algo assim de supetão. Esse movimento instintivo, ele até acontece, mas ele não é a regra. É mais uma exceção. Via de regra, funciona assim. A gente imagina as coisas e a partir desse movimento da imaginação, aquilo vai criando possibilidades dentro de nós, de tal forma que a gente aplica essas possibilidades e as atualiza no mundo. Beleza? De onde é que estão vindo as imagens que vão formar a nossa imaginação? De onde é que estão vindo? Peguem os livros mais lidos da Veja, considerando que no Brasil quase não se lê, né? Mas peguem os livros mais lidos da Veja. Você vai pegar aquela escritora americana, uma tal de Colleen Hoover, que escreveu É Assim Que Acaba, Verity e sei lá mais o que são livros, novelões mesmo, né? A respeito de mulheres ressentidas, de mulheres mal amadas, ou de mulheres que querem ter muitos relacionamentos e tudo mais. Isso, sim, você está tratando de livros. Peguem as séries que fazem sucesso. Os filmes que fazem sucesso. Todos eles têm um conteúdo marcadamente sexualizado. Marcadamente. Ontem mesmo, eu estava assistindo um filme e eu fiquei, assim, muito incomodado porque é um filme que ainda está no cinema, né? Mickey 17, o nome do filme. Assim, gente, não tinha por que ter temática sexual naquele filme. Não faz o mínimo sentido, mas tem que ter. Porque é isso que vende, é isso que tá gerando dinheiro, é isso que atrai as pessoas. Então você veja, se os nossos adolescentes, os nossos jovens, nós mesmos, né, estamos o tempo todo consumindo esse tipo de conteúdo, sem contar as novelas, que eu nem assisto mais, não sei como é que tá, né? Como é que a gente espera que daí vá surgir um fruto diferente daquilo que está sendo semeado, entende? Se nós estamos semeando todo esse tipo de conteúdo de baixíssimo nível dentro da nossa alma, o que é que a gente espera que serão os frutos? Esses adolescentes, esses jovens, são sementes
que estão sendo semeadas Uhum, ali, né? Uhum. Tá. Então, vamos trazer essa série. E esse jovem cresceu, Uhum. cheio de traumas, sem consciência disso. E hoje ele é um adulto. Então, assim, como tratar um adulto desse inserido numa vida profissional, que vai ser inserido numa vida profissional e também inserido como pai ali, gestor de uma família. Como faz? Porque assim como esse jovem, ele foi parado para mostrar pra gente, né, um alerta, vários tipos de alertas ali. A gente consegue ver vários pontos que a gente precisa trabalhar, como pai, como adolescente, vários pontos. Como até professores, né, psicólogos Uhum, ou uhum. padres que precisam Uhum. estar ali fazendo essa gestão. E como que a gente faz com esses adultos que hoje existem aí nesse mundo? Pra gente, porque são traumas. E hoje Sim. eles são adultos. E como que você vai falar, né? Tipo, ele aprende, acabamos de dizer isso, ele aprendeu a ser assim, ele cresceu com essas feridas emocionais, com traumas que ele vai levar e vai repetir com os filhos, no mercado de trabalho, em todos os lugares, né? E o que eu vou falar é terapia e Deus. Porque assim, muitos desses, inclusive, se dão bem na vida. Sim, Entende? sim. Muitos. e Sucesso trazem profissional, você fala, né? muito, Uhum, Muitos. uhum. E aí entra aquela questão da síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, e você assim, e pelo que eu passei, olha onde eu cheguei. Então, Deu certo. aonde que a gente entende na balança o deu certo, Uhum, entendeu? O uhum. quanto isso Porque é perigoso, porque as coisas são perpetuadas, né? O que Sim. eu passei na minha infância, eu cresci enquanto adulto, o meu filho, a minha filha vão replicar, ou eu vou transformar toda a realidade. Tem uma frase, até quando a gente tava roteirizando o podcast, me veio muito isso. Que fala aquela coisa, né? Que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. E aí Uhum, fica nesse ciclo, uhum. né? Então, como que a gente lida com essa... Tem que ser sempre assim? É uma lei natural ou a gente consegue quebrar o... Romper o ciclo. É o que Romper a o gente ciclo. tem que fazer. É. Entendeu? Entendeu? Não, pelo amor de Deus, o desenvolvimento humano está realmente sobre isso. Se você falar pra mim que você é a mesma pessoa de semana passada, tá errado. Uhum. Entendeu? A gente tem que aprender realmente com os erros para romper os ciclos. Sobretudo quando você tem um filho, você é responsável por uma outra vida, Uhum. entendeu? Repetir os erros. Síndrome de Gabriela é eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tá erradíssimo, gente. O desenvolvimento humano é realmente sobre isso, sobretudo quando se tem uma outra pessoa para criar, Uhum. uma outra vida. Tá, se é do ponto de vista terapêutico, tem alguma coisa assim bem concreta que você faria em relação a isso? Sei lá, chegou uma pessoa adulta que ainda tá muito imatura. Como é que você trataria isso? Geralmente, a terapia em si, o que acontece comigo? Hoje, a maior parte do meu público são crianças e adolescentes. Sim. O que me acontece muito é dos pais virem e falar, olha, meu filho tá assim, tá assado, eu não tô vendo. Daí, a primeira coisa que eu falo, vamos conversar aqui, eu e você. E aí, você vê que os pais é que precisa da terapia. E a criança tá sendo criança e ele tá fazendo a parte dele. E a atenção precisa ser sobre aquele pai e aquela mãe. Uhum. E aí é a terapia mesmo, né? Que a gente vai dentro da terapia encontrar onde estão essas feridas, esses bloqueios, esses traumas. E aí fazer as intervenções, né? Que no meu caso é a TCC, que a gente vai buscar a intervenção para cada situação. Encontrar onde está e fazer uma intervenção, né? Já Uhum. passou algum processo, tô tentando visualizar isso de uma forma prática, do pai chegar, né, tipo, entregar o filho e falar assim, arruma, né? Porque tem muito pai que fala isso, nossa, vou levar meu filho na terapia, tá tudo bem, a Tássia faz milagre. Ou até com você, padre, vou levar meu filho ali pro padre, ele vai conversar, vai receber uma orientação. Só que daí vocês falam assim, então, conversei com seu filho, e meio que o problema, né, o cerne ali da questão é com você, pai e mãe, Uhum. entendeu? Então fica até o convite aí pra vocês que estão ouvindo a gente, que às vezes o problema não é o seu filho, talvez seja você, né? Já Também aconteceu de você. vocês, porque inclusive vocês precisam ter até um tato, né, pra tipo assim,
tô olhando pra você, você tá aqui com seu filho, tá querendo me terceirizar essa educação ou essa cura, Uhum. e aí você tá olhando pro pai, como vocês lidam? Você olha pro pai pra mim e fala assim, olha, então, é com vocês o problema. Ô, padre, eu não lido muito, não. Eu realmente, os pais dos pacientes, eles vão poder falar isso. Eu até digo muito assim, ó, eu sou a psicóloga do seu filho, que eu falar aqui pra você, você vai lá e falar que eu sou psicóloga, tá? Porque é o seguinte, a gente tá aqui pra ajudar essa criança, vamos achar o jeito. Acontece muito, não é pouco, é muito o pai achar assim, meu filho já tá na melhor escola, meu Deus, ele já tem, é como se a educação viesse Sim, ali. tá resolvido, né? Aí, meu Deus, ele tá fazendo a terapia. Como ainda não resolveu? Aí eu já tive muitos casos que aí tá lá na terapia fazendo. Aí o pai veio me cobrar. Aí eu falo, adianta ele vir aqui toda semana, eu trabalho isso com ele e chega em casa, qualquer mudança que teve dentro de casa. Gente, não houver a mudança dentro de casa, padre, não adianta a terapia. Sim, sim. No fim das contas, a gente acaba trabalhando como uma espécie de suporte externo, né? Para que seja edificada essa fortaleza interior, que basicamente é a família que vai conseguir dar conta Sim. disso, né? Mas as nossas famílias estão muito, muito desestruturadas e eu vejo que é por conta da imaturidade mesmo das pessoas, né? Que acabam formando famílias em situação de imaturidade também. Se a gente pudesse simplificar aqui o que seria uma situação de imaturidade, uma situação de maturidade aceitável, pelo menos, a gente poderia dizer basicamente que a pessoa imatura é aquela que tem o eu no centro. E a pessoa mais madura é a que começou a colocar o outro no centro. E esse outro, inclusive, puxando para o desenvolvimento da vida espiritual, Deus, né? Porque, assim, o máximo desenvolvimento da vida espiritual significa Deus sempre, eu nunca. Aí parece uma coisa meio grotesca, né? Meu Deus do céu, eu vou me anular, eu vou morrer, eu vou cair no nada. Muito pelo contrário. Porque o fato de eu colocar Deus sempre em primeiro lugar vai fazer com que eu seja altamente valorizado pelo próprio Deus, que em primeiro lugar tem um grande desejo de me amar. Agora, quando a gente não consegue enxergar isso, não entende isso, não tem fé profunda e nem tem o desenvolvimento da vida espiritual adequado para viver isso daí, a gente fica mais do outro lado, né? Do lado oposto, que é eu sempre em primeiro lugar. Então, na vida espiritual nós temos o máximo, a máxima distância da vida espiritual, que seria eu em primeiro lugar sempre. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e quem é que vai me parar? A polícia ou a legislação da nação. É isso que vai me parar. Enquanto a lei não me parar, eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser, porque o que importa sou eu. Eu é que importo, eu é que tenho que triunfar, eu é que tenho que ser bem-sucedido. Beleza. E o ponto máximo da vida espiritual tá no outro extremo. Deus sempre no centro. E a gente tem exemplos 1000 para poder contar de pessoas que fizeram isso e fizeram um grande trabalho e de trabalho de reforma social e às vezes até mundial, como aconteceu como Santa Teresa d'Ávila, como aconteceu com São João Paulo II, São João da Cruz, São João Bosco, por aí vai. Bom, Mateus, nós somos filhos de São João Bosco, de alguma forma, né? Um padre italiano lá do norte da Itália, lá de Turim, que de repente, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa do seu desejo de colocar Deus sempre e em todos os momentos acima de tudo, a sua fidelidade, melhor dizendo, ela gerou tantos frutos que nos alcançou. Que nós estudamos no Colégio Salesiano, que é fruto do trabalho de São João Bosco, começado lá no século XIX, né? Então, olha como as coisas elas vão gerando consequências na história, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E nessa questão, nesse âmbito da maturidade e imaturidade, a gente poderia facilmente relacionar essas coisas da vida espiritual com a vida naturalmente entendida, assim, como vida imatura e vida madura, também nesses aspectos, né? Porque uma pessoa madura que você olha para ele e diz assim, nossa, eu gostaria de ser como essa pessoa. É bom pensar, né? Quem são as pessoas que eu admiro? Quem são essas pessoas que estão diante de mim e eu olho assim, nossa, um dia eu quero ser como essa pessoa. Essa pessoa, ela é egoísta? Ela só pensa em si? Ela coloca o dinheiro acima de tudo? Bom, meu irmãozinho, isso define um pouco do seu próprio caráter, né? Isso é importante. Agora, se esse exemplo que você tem diante de si é um exemplo alto, um exemplo grande de magnanimidade, de generosidade, de doação de si, isso nos impele também a nos tornarmos pessoas melhores nesse sentido. E nós precisamos disso, gente. Nós precisamos de adultos que sejam maduros. Eu tô cansado de atender confissão
de gente marmanjo, de 40, 50, 60, 70 anos, que aparentemente passam uma áurea de maturidade, mas na prática estão ainda muito preocupados consigo mesmos. É muito difícil mudar isso daqui. O padre, nós chegamos num ponto que é o que eu percebo muito, assim. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que o pai não consegue admitir um erro do filho ou algo, ou não olhar para aquilo, para não olhar para si. No Com sentido certeza. de, se ele assumir que ele não olhou para aquilo, que ele não viu aquilo, ele tá assumindo um erro dele. E aí é aquele negócio. E tipo assim, ele não consegue, ele lidar com isso, porque aí veio o ego dele Sim. de, eu errei? Sim, exatamente. Sim. O Porque Tassi, às vezes reconhecer isso do filho é reconhecer um erro dele. Fala, meu, eu errei. E aí é mais fácil eu passar pano. É passar por cima, passar a mão na cabeça, porque ele errou. Como? Naturalmente falando, o fruto nunca cai longe da árvore, né? Exato. né? Tassi, agora vamos falar assim, trazendo para a minissérie. Aconteceu o fato, a família foi toda traumatizada, então a família teve todo esse trauma depois que aconteceu, e uma criança também, um adolescente também. Como faz? Trazendo os dois aqui, como na fé, como na parte psicológica, como que a gente resgata, como que a gente ressignifica isso? Né? Então, assim, você assistindo aquilo, fala, não tem como você construir aquilo. Né? Então, você vê a família querendo fugir, uns querendo ficar, vamos embora, vamos começar de novo, e você vê a filha falando, não adianta, nós vamos para outro lugar, as pessoas vão descobrir quem nós somos. Não adianta fugir, né? Então, a gente precisa ressignificar, a gente precisa reconstruir uma imagem familiar. É difícil. E é muito incrível, porque a série vai mostrar um negócio que, assim, na hora que é o quarto episódio, né, que é a hora que ele conversa, de fato, com a mulher, já se passou um ano. Ele ainda não havia conversado com a esposa sobre o que ele viu o vídeo lá, daquele dia. Sim. Passou diálogo, né? Exato. Começa por aí. Você entende como é que você tá dando um apoio emocional para sua família? Como é que você tá vendo aquilo? Como é que você tá sem um diálogo? Como é que é essa troca entre família? Voltamos àquilo de estão num ambiente funcional para a família, mas não estão presentes. Como é que algo acontece com o seu filho? E você não vai conversar sobre aquilo com a sua esposa. O diálogo precisa existir, a consciência também. Disso. E meu filho errou, vamos buscar a alternativa sobre isso. Ele vai ter que reparar, pagar por esse erro, no caso lá, né? Mas você entende que a conversa tem que existir dentro da família e que não acontece. E a decisão também, né? Como vai ser daqui pra frente. Do casal. E é assim quando casa, né, padre? Com certeza. Essa comunhão que deve existir dentro do casamento é uma comunhão que tem que ser radical, né? Assim, vocês têm um ao outro, vocês que se casaram, né? Vocês têm um ao outro. Você não pode abrir mão da sua esposa, você não pode abrir mão do seu esposo, você não pode deixar o seu cônjuge numa posição colateral na sua vida, como uma espécie de coadjuvante. Não, ele é ator principal. Ele tá te ajudando a escrever essa história. E é uma história que um dia será contada diante de Deus. Que história é essa que você vai contar diante de Deus, né? E esse problema da comunicação é muito grave, especialmente eu vejo isso no meio masculino, porque homem não gosta de discutir problema. Homem gosta de resolver problema. Mulher é que gosta de falar. No geral, né, gente? No geral, claro, né? Geralmente é assim. Pela minha experiência, pela minha percepção, né? Mas ali era uma coisa muito séria, muito, muito grave. E eu vou dizer pra vocês, viu? Uma partilha minha com relação a essa minissérie, né? Eu, até o último momento, acreditei que ele fosse inocente. Eu também. Não. Tinha o vídeo dele no mas início, pra mim, o vídeo foi montado. O primeiro episódio. O vídeo foi montado, não. Eu fiquei assim, não, alguém pegou a roupa dele. Você tinha fé, esperança. Fé. Você é cheio de fé, é muita fé. Eu tenho esperança na humanidade ainda, né? E aí só foi no finalzinho do último episódio mesmo, quando eles estão lá conversando no quarto do casal, né? Eles estão conversando, os pais deles estão conversando.
Que aí eu entendi, de fato aconteceu. E eles já sabiam disso, né? Tanto que eu achei muito estranha aquela cena no carro, quando ele liga pro pai pra desejar feliz aniversário e diz: eu vou mudar meu depoimento, eu vou me considerar culpado. E fica um silêncio no carro, né? E eu fiquei pensando assim, gente, fala alguma coisa! Pelo amor de Deus, fala alguma coisa! Mas é porque a família toda já tinha consciência de que ele, de fato, era culpado. E aí, o que é que a gente faz numa situação como essa, como você estava perguntando, né, Michele? Primeira coisa, gente, é a estrutura de uma confissão sacramental. É a mesma coisa. Primeira coisa, assuma o erro. Primeira coisa. Ah, mas se eu assumir o erro, eu vou passar o resto da minha vida preso por causa desse crime hediondo. Porque ali, se eu não tô enganado, a punição seria prisão perpétua. Eu acho. Eu acho que seria isso, né? Depois a gente teria até que pesquisar, mas eu acho que seria isso mesmo. Beleza, a consequência é grave? É gravíssima. Mas porque o crime foi gravíssimo. A ação foi gravíssima. Então assuma. Beleza, primeira coisa. Segunda coisa. Confesse, né? Confesse primeiro pra si mesmo, né? E é bonito que no final ele realmente fala isso, né? Não, eu vou assumir que eu vou mudar o meu depoimento e vou me declarar culpado. Ele quer aliviar uma dor na consciência dele, com toda certeza. Que tá martelando demais e ficou muito claro pra nós isso no terceiro episódio, na conversa dele com a terapeuta. Uhum. Que eu achei sensacional. Pra mim é o melhor episódio da série. Fantástico, 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 porque mostra a dor dele. E como é que ele lida com a dor e com a culpa desse jeito agressivo, desse jeito autoritário, se posicionando assim de maneira autoritária em cima da psicóloga, né, em cima da terapeuta. É a ira que se manifesta diante de um mal invencível. Eu não consigo vencer aquele mal, então eu me irrito, eu fico irritado. Eu quero resolver isso, mas eu não resolvo. Então, como é que a gente resolve? Primeiro, assuma o mal. Eu errei. Confesse o mal. Sou culpado. E busque a reconciliação. Nesse caso, o que é que pode haver de reconciliação? Do ponto de vista penal, talvez, por bom comportamento dentro da prisão, ele até saia ali com uns 25 anos, 30 anos de idade. Isso vai ficar marcado no resto da vida dele? Vai, pô, mas assim, o que é que nós vamos fazer? A gente vai atenuar a pena e assim facilitar que mais crimes hediondos desses sejam cometidos? Eu não sou nenhum especialista em direito penal nem nada, mas num primeiro momento eu acredito que não seja a decisão mais saudável pensando a nível social, né? Macro. O que a gente pode fazer então? Assim, eu só vejo uma possibilidade de solução aqui. É você considerar que existe possibilidade de redenção e de vida eterna. Porque nós temos muitas histórias de pessoas que, trancadas em presídio, em prisão, e condenadas à pena capital, encontraram a liberdade interior, um sentido para a vida e entenderam que, de fato, fizeram mal, fizeram muito mal, mas Deus as perdoou e as chama para a vida nova em Cristo, que acontecerá em plenitude depois da morte. Uau. O que dizer? Pra mim, o episódio acabaria aqui. Tá ótimo. E aí, é isso porque... Pensamos em uma coisa e aí veio o Padre Henrique e fez outra. Como que pode, né? Cara, desde o acampamento ele... É isso. Uma coisa que... Eu tô aqui desde que eu assisti essa série, eu tô num turbilhão de emoções. Essa série, ela tocou em muitos pontos, né? O audiovisual também causa isso, né? A função de séries e filmes é muito importante. Conectar, e é importante pra gente conseguir fazer essa reflexão, né? Se a gente vai com essa autocrítica também de olhar pra dentro. E eu olhei demais pro meu passado nessa série, principalmente por ter sido uma pessoa que sofreu bullying na escola. E é um lugar muito, muito sensível, porque eu vejo muitos discursos de pais, assim, tanto de colegas próximos que já estão na paternidade ou na maternidade, eu vou colocar meu filho em tal escola, né? E aí eu já chamo a atenção pra pai e mãe, você que tá ouvindo isso ou assistindo isso. Se seu filho tá numa escola particular, muita atenção, porque paga caro. Ou você colocar na escola que é top 1 aprovação em medicina, ou porque tem a apostila de não sei aonde, isso não é a segurança de que seu filho tá sendo, principalmente, bem educado, né? E que ele está seguro. Porque, como uma pessoa, né? E isso é um testemunho meu. Como uma pessoa que sofreu bullying, muito bullying na escola, meus pais não sabiam. Não sabiam.
Eu não queria levar essa preocupação. Eu não queria levar... Porque eu sabia o quanto era investido. Eu estudei a vida inteira em escola particular. Eu tinha os melhores dos ensinos. Em tudo, em todos os âmbitos da minha vida. Sempre fui muito privilegiado e reconheço isso. Mas não era um lugar seguro pra mim. Porque eu sofria violência física, psicológica, velada, principalmente pelos coordenadores, professores, que orientavam coisas que eu falava, cara, não adianta eu falar com alguém aqui. E eu sei o quanto está sendo investido. Pensava, né, que sabia o quanto estava sendo investido. Sabia que era pago. E a gente vem desse lugar de guardar essas coisas e trazer para a vida adulta, né? E aí isso repercute de diversas formas de trauma e consequência. Como que vocês, Tássia e Padre Henrique, como que vocês orientariam esses pais a reconhecer esses sinais de silêncio? Porque eu sempre tirei nota alta. Primeiro vestibular que eu prestei na vida, eu passei em medicina. Uhum. Então, tá. Você sofreu traumas, você sofreu bullying, mas você deu certo. Uhum. Uhum. Como que os pais que estão com os filhos em escola particular, pagando caro, em cursinhos e em escolas de esporte, quais são os sinais de que, olha, seu filho tá sofrendo bullying, seu filho tá sendo violentado, muitas das vezes, seu filho tá sofrendo algo em silêncio e você não tá vendo, e você não tá sabendo, e você tá achando que tá tudo bem. O que Uhum. vocês orientariam? É o seguinte, não existe ambiente 100% seguro em nenhum lugar, certo? Isso é impossível, mesmo dentro de casa, né? Tanto é assim que hoje nós já sabemos que grande parte dos abusos sexuais que acabam acontecendo na infância são feitos por parentes próximos, amigos próximos da família, tios, avós, e às vezes até o próprio pai, né? É um negócio assim, Ave Maria. É um negócio assim, horrível até de se comentar, né? Então não existe ambiente 100% seguro. Eu gosto muito de uma frase do Jordan Peterson, esse psicólogo canadense super pop hoje, né? Hoje em dia. Ele é ótimo. E ele faz questão de ressaltar a importância de você não proteger demais o seu filho, mas ao invés disso, prepará-lo para enfrentar a vida. Porque senão a pessoa que ela é muito protegida, ela vai se tornando ressentida e amargurada, e ela pode acabar se configurando como uma espécie de bomba que já está armada, mas ainda não explodiu, e vai explodir a qualquer momento, né? Ele diz isso lá no capítulo 1, na regra número 1 daquele livro dele, 12 Regras para a Vida, né? Que é o famoso episódio da lagosta, né? Que ele identifica nas lagostas, que são animais assim muito, muito antigos em escala evolutiva, como ele aponta lá pra gente, que as próprias lagostas, aquelas que se dão melhor na vida das lagostas, são aquelas que têm os ombros para trás, a cabeça para cima e o peito para frente. Ou seja, eu consigo ser forte, eu consigo me posicionar, eu sei quem eu sou e eu não vou me deixar como vítima nessa situação de vítima em que eu me encontro, né? Independentemente de você estar sofrendo algum tipo de violência ou não, certo? Você tem que saber como se posicionar. Isso é muito importante. E assim, eu vou ser sincero também com você, né, Matheus? Hoje eu entendo isso. Mas na época do colégio, gente, não tem jeito. Tinha consciência, Não né? tem jeito, a gente leva mesmo. E a questão é, você tem que saber como contornar essa situação. Só que o adolescente, ele não sabe disso sozinho. Ele tem que ter alguém mais velho perto dele que diga pra ele, meu filho, você não é isso que estão dizendo. Enfrente isso. Enfrente isso dentro de você, em primeiro lugar. E depois, se for o caso, enfrente também as pessoas. Padre, o senhor está pregando a violência? Muito pelo contrário. Eu estou pregando um caminho de fortalecimento interior para que haja paz. Porque a paz, ela é fruto de homens fortes. Homens covardes geram guerra. Padre, o que mais te marcou nessa minissérie e o que você deixaria de mensagem final para esses pais e adolescentes, né? O que você deixaria de mensagem, tanto referente à série e também do que mais te impactou? Qual que seria a mensagem que você gostaria que chegasse para todo mundo? Tá, aquilo que mais me impactou na série foi como é que nós estamos tratando os nossos meninos, os nossos rapazes, certo?
Nós hoje temos, assim, o costume de utilizar essas expressões que muitas vezes nós nem sabemos de onde vieram, quem é que produziu essas coisas. Coisas como o mal do patriarcado, a masculinidade tóxica, o machismo e sei lá mais o que, né? São palavras que vão entrando em nós sem que nós saibamos exatamente o que é que elas significam. E eu acredito que hajam referentes adequados na realidade aos quais essas palavras, essas expressões se relacionam verdadeiramente. Mas vai se criando uma espécie de ambiente muito, muito danoso, especialmente para o homem, certo? Com isso, eu não tô querendo aliviar a culpa e a responsabilidade de ninguém, beleza? Assim, gente que cometeu crime deve ser imputado por isso, beleza? Ótimo. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você favorecer uma cultura que demoniza os homens. Entende? Ó, gente, vocês podem ver. A gente vê isso nos filmes da Disney e nos filmes da Pixar que têm sido produzidos. Qual foi o último filme de criança que vocês viram que tinham um personagem masculino forte? Qual foi? Eu não consigo me lembrar. Ó, o filme da Elsa, o Frozen, não tem personagem Moana? masculino forte. Não tem também. Não. Né? Que Não. aquele lá não é... Ele é meio tapadão, né? É. Ela que é forte. Ela que é forte. No Frozen é também a Elsa e a Anna, né? Ah, Elas são os protagonistas. Até o namoradinho da Ana lá é meio tobozão, assim, né? Quando é que isso aconteceu, gente? Assim, eu me lembro ainda de Rei Leão, aqueles personagens masculinos fortes, o Mufasa, né? Virando pro Simba e dizendo: lembra-te de quem você é, Simba. Ou seja, você é filho do rei, você é príncipe. Você vai andar igual um marginal, você é príncipe, se comporte como príncipe. Ou mesmo os filmes dessas princesas mais clássicas, né? A Branca de Neve, a Bela Adormecida, a Pequena Sereia. Você veja, sempre que a figura do príncipe ou a figura do pai é sempre uma figura masculina de respeito, de força mesmo. Isso acabou, gente. Agora, até o filme da Rapunzel que fizeram agora recentemente, não tão recentemente, né? O Enrolados. O carinha lá que fica com ela, né? Com a Rapunzel lá, esqueci o nome dela, da personagem no filme. Ele também é tobozão, assim, né? Atrapalhado, é ladrão e não sei o quê. Cadê aquela figura de homem? De homem forte, não no sentido da força física, mas no sentido do caráter, da personalidade. Do homem que é capaz de utilizar a sua força para servir, certo? Eu estava pensando a respeito disso faz pouco tempo, né? Em que situações se permite que um homem forte apareça a nível cultural? E eu acho que só existe uma única situação. É no campo da estética. Assim, só se admite um homem forte quando ele utiliza da sua força para se envaidecer. Para postar foto sua no Instagram, enfim, para mostrar que ele tem um corpão bonitão, entendeu? Agora, se você pega um cara que diz assim: não, eu tô fazendo academia, eu tô malhando, eu tô treinando, porque eu quero ser realmente forte, eu quero proteger a minha família. Se entrar bandido na minha casa, eu quero proteger a minha família. Esse cara vai ser taxado de fascista, nazista, e não sei mais o queísta, e misógino, e machista tóxico, e sei lá mais o que, né? Nós não temos dúvida, gente, de que a força masculina, que é um dado natural inegável, e que é superior à força feminina, nós não temos dúvida de que essa força foi muito mal utilizada ao longo da história e causou muito dano. Mas, beleza, a gente tem um problema. A força masculina está sendo mal utilizada, está sendo mal empregada. Nós vamos aplicar um remédio que seja mais grave do que a doença? Você tá com dor de cabeça, uma aspirina resolveria. Você vai fazer quimioterapia? Pra quê? Entende? Então, todo o movimento ideológico do feminismo, da ideologia de gênero, da revolução sexual, que acabou culminando nisso tudo, hoje do transgenderismo e por aí vai. Todos eles têm um inimigo em comum, que é o homem. O homem, entende? O homem que, para utilizar uma expressão contemporânea, né? O homem que se define como homem, o homem que se comporta como homem, segundo aquele estereótipo masculino, entendeu? Que eu não acho que precisa ser seguido, assim, entendeu? Ah, fala grossa, barba farta, não é isso. Não é isso. O homem de verdade é um homem de caráter. Um homem que sabe a força que tem para servir os outros. E o que me chamou a atenção na série é a ausência dessa visão, tanto na cabeça do pai,
quanto na cabeça dos policiais, quanto na cabeça dos professores, da mãe. Tá todo mundo perdido. Ninguém sabe o que fazer com os meninos. Ninguém sabe. E aí, por medo dessa força deles acabar se tornando uma força violenta, agressiva e que acabe causando muito mal, o que é que eles escolhem como tratamento, como terapia para isso? Anular a força masculina. Cara, não vai dar certo. Você vai criar uma panela de pressão que vai estourar cedo ou tarde. Então, esses movimentos que nós estamos vendo surgir agora de masculinidade, que nós poderíamos chamar de masculinidade tóxica, de red pill e sei lá mais o que, isso com certeza, bom, uma certeza assim, hipotética, né? Mas eu acredito que isso seja muito fruto dessa anulação do protagonismo do homem na cultura vigente. Então, isso tá explodindo por outros lados, entendeu? Então, assim, fizeram todo esse esforço de anular a presença masculina e hoje isso tá explodindo. Isso tá explodindo de uma forma completamente caótica e desordenada. Então, eu acredito que nós deveríamos olhar para aquilo que essa série traz para nós como um registro documental de uma experiência verdadeiramente apresentada ali para nós como algo muito factível. A gente deveria olhar para isso como um sinal de alerta. O que é que eu estou fazendo com os meus filhos? Como é que eu estou tratando os meus meninos? Assim, isso aqui é um chamado para professor, isso aqui é um chamado para técnico de escolinha de futebol, isso aqui é um chamado para padre que dá catequese e auxilia jovens e adolescentes, isso aqui é um chamado para pai e para mãe, isso aqui é um chamado para todo mundo que de alguma forma faz parte da formação moral e da formação de personalidade de um jovem rapaz. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com esses rapazes. Porque senão nós teremos isso e mais como consequência. Porque é um dado naturalmente perceptível. O homem tem naturalmente mais força do que a mulher. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos anular essa força? Então se prepare para as consequências. E com certeza virão de maneira muito drástica. Nós temos que ensinar esses rapazes, esses meninos, esses homens a reconhecerem a sua força e redirecioná-la para o bem. E aí, bom, eu sou suspeito de dizer, né, mas eu não vejo como fazer isso de maneira verdadeiramente eficaz sem trabalhar o aspecto sobrenatural. Eu sou homem para quê? Eu sou homem para levar meus filhos para o reino dos céus. É para isso que eu tenho que utilizar a minha força. E não para subjugar a mulher, subjugar filho, maltratar empregado. Não. Eu sou homem para servir. E quanto mais eu tiver, mais eu darei. Porque, como diz nosso Senhor, né? A quem muito tem, muito mais será cobrado. Padre, vamos semana que vem conversar de novo. Eu posso dizer que eu vou voltar aqui? Não posso, né? Pode. Não posso, é surpresa. Não, você pode Não, nós fizemos uma reunião com o Padre Henrique, gente, e era uma reunião pra brifar um episódio, e nisso nasceram 4, e possivelmente ele e a Tássia vão ser co-host no podcast. Vamos ver, E né? é isso. Se Vamos você tem interesse em seguir o Padre Henrique nas redes sociais, o @, dele no Instagram ele não tem Instagram, tá? Vai ficar só no interesse. Toda a comunidade Divina Misericórdia procura ele. Acampamento, todos- Divina Misericórdia, Jangada. Eu sou uma pessoa oculta, porque eu quero viver a vida real, entendeu? É isso aí. Certíssimo, espertíssimo. Nossa Senhora. Padre, muito obrigado pela sua participação. por nada. Vai com Deus. Amém. Daqui a pouco você volta, porque tem mais Isso. 5 episódios que você vai gravar com a Com a gente. graça de Deus. É Foi isso. uma alegria, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Padre. Padre. Bom, retornando àquela pergunta, né, sobre sinais. Você que conversa muito com crianças e adolescentes, e quais pontos você orientaria esses pais de, assim... Até você falou da escola, por exemplo, né? Eu vou te falar, Matheus, uma coisa que já aconteceu comigo. Como eu digo, eu sempre falo, eu sou psicóloga dos seus filhos. Quando eu precisar fazer alguma coisa e falar alguma questão, eu vou falar e você resolve. Eu já tive... Observar a individualidade de cada um e respeitar aquilo. Eu já tive pai que é o seguinte... Aquela escola tá fazendo muito mal para a vida do meu filho. Mas, Tássia, ela é a melhor escola que... Gente, meu sonho era isso, eu poder pagar essa escola pro meu filho. Agora, como assim essa escola não tá fazendo bem pro meu filho? Pro meu outro filho, essa escola é maravilhosa. Mas para esse... Como assim? Não, ele tem que continuar lá. Ajudar o seu filho no enfrentamento é ótimo, sim. Mas, gente, observe isso com cuidado, entendeu? Eu já tive pai, nesse caso, que tira o seu filho dessa escola.
o seu filho não somente está depressivo sobre isso, como também já pensou no pior, que é eu finalizar com a vida dele, entendeu? Pelo que ele passa lá. Olhar, acho que essa questão central de tudo, olhar para o seu filho e respeitar o que ele está sentindo e entender de onde está vindo, é muito importante. Não é porque você idealizou que aquilo ali seria o melhor para o seu filho e não está sendo. Na série mostra uma coisa muito interessante. O menino relata isso e no fim o pai também relata. Ele fala assim que quando ele ia jogar futebol e o menino não gostava de jogar futebol. E daí, quando todo mundo estava lá, tipo, rindo da cara dele e tal, de que ele não sabia chutar a bola e tal, o pai não conseguia olhar para o filho, porque ficava com vergonha. O pai estava lá na hora que o filho estava jogando bola, estava presente quando o filho estava passando por aquela situação, mas não conseguiu olhar para o filho. E tudo que o filho estava buscando naquele momento era o olhar do pai. Tá? Aí E não a deu proteção certo. do pai, né? Exato, porque é isso que se quer. Aí, no outro momento, e aí ele disse que então não deu certo o futebol. Peraí, vou colocar ele no box. Acho que é o box que coloca, né? Que ele tenta outro, ele fala. Daí você percebe que, assim, ele quer a masculinidade daquele filho a qualquer Inserida, custo. né? Inserida. E vocês percebem que na hora que o menino faz um desenho numa carta, alguma coisa, ele fala, nossa, como ele é bom nisso. Aí ele vai lembrar que antes o filho gostava de desenho. Então você percebe que o pai impõe algo, eu quero que você jogue futebol, quero que você faça o boxe, mas não olhou que lá atrás o que o menino queria era fazer o desenho, era aula de artes. Isso quer dizer que ele vai ser mais homem, menos homem ou não? Gente, olhe para o seu filho e respeite o sentimento dele sobre aquilo. Você impor a sua vontade sobre ele, muitas vezes vai atrapalhar seu filho. Inclusive, até você escolher que tipo de faculdade seu filho vai fazer, que tipo de profissão seu filho tem que ser, né? Que profissional seu filho tem que ser. Então, assim, eu tenho uma das minhas meninas, eu vejo que ela tem um dom, é fácil para ela o desenho, é fácil para ela organizar um espaço. Então, ela passa em construções, o que nunca me chamou atenção, ela olha, ela gosta. Então, ela cria coisas, é natural, isso é leve dela fazer, né? Então, você vê que ela gosta de organizar os ambientes, cores, móveis, então é dela. Então, eu preciso ter esse olhar. Então, hoje, tem 11 anos, mas isso eu já venho acompanhando, né? Porque se você fala assim, o que você quer que a sua filha seja? Oi? É o que eu quero que a minha filha seja. Mas eu também tenho que ajudá-la a construir o que é natural, qual é o dom, qual é a missão dela. A gente precisa trazer isso ali, né? Então, eu não posso impor essa vontade. Ah, eu tenho um sonho de ser bailarina, mas a minha filha tem dom disso. E ela precisa ficar fazendo balé, por exemplo. Ó, eu quero que minha filha toque piano. É meu sonho. Eu tocava piano e eu quero que ela toque. Mas eu tô vendo que aquilo ali tá matando ela. Ela não gosta. Eu preciso respeitá-la, né? Então a gente tem que ter esse senso. E você, como psicóloga, tem uma linha muito tênue ali para trabalhar isso, né? E tem que conhecer não só a criança. E você precisa também conhecer como a criança está inserida nesse meio familiar para você ajudar os pais a ajudar também a criança, né? Então eu vejo que a gente não pode impor isso. Qual escola fazer, quais escolinhas fazer, né, de desenvolvimento, quais habilidades eu quero que o meu filho tenha. Tem algumas coisas que eu trabalho com eles assim, que é o que é negociável, o que é inegociável. Então, gente, os adolescentes, eles são absolutamente espertos. Em terapia, isso é até maravilhoso de se trabalhar, né? Porque a gente trabalha isso brincando, inclusive. Estudar é negociável? Não. Estudar é negociável. Tem que, né? Fazer o futebol que meu pai quer. É isso que você quer? Vamos olhar para aquilo, entendeu? Então, assim, fortalecer não só os vínculos, as relações e o que ele sente, né? É o que ele quer. É claro que não tem aquele, eu quero ficar jogando videogame até 1h da manhã. Não existe, isso aí, né? Não tem como. Mas, assim, respeitar
o outro. Acontece muito também dos pais compararem um filho ao outro. Uhum. Ai, o meu primeiro filho é isso, é tão diferente e tal. Gente, são diferentes. E vamos respeitar as diferenças deles, né? Não tem como você impor isso para uma criança que você vai oprimir ela cada vez mais. Voltamos a dizer, para olhar para tudo, e assim como existem estudos que mostram do prejuízo que as telas causam, olha os últimos estudos sobre a depressão que acontece já na infância e na adolescência. E o pior, o quanto aumentou o índice de suicídio, inclusive, dos jovens e adolescentes. É horrível o quanto aumentou e é extremamente grave. Você já percebeu quando acontece alguma coisa e fala, gente, eu não percebia que era isso. Entendeu? E muitas vezes isso aconteceu por uma imposição que foi feita a ele. E que ele não soube lidar com aquilo. Tássia, como a gente impõe limite? Qual é o limite do que é saudável? Eu deixar a criança numa tela ou numa rede social? Tem limite para isso? Como você trabalha isso no meio familiar? E eu falo muito pra gente tentar ter o tato, né? Cada um funciona de um jeito, cada filho funciona de um jeito. Mas, assim, no momento que você viu que aquilo já tá prejudicando ele na dependência daquilo, na baixa tolerância à frustração, porque as telas acontecem que elas são respostas imediatas. É aquela história da dopamina que vai vir, é muito rápido, e ali ele tem. Tanto que eu acho engraçado que hoje em dia as pessoas acham engraçado. Olha como a criança já sabe passar o dedinho ali. Gente, tem uma função química ali dentro que se nem tá vendo, né? A dependência sobre as telas é o principal. Quando isso está gerando mais ansiedade do que outra coisa, por exemplo, tem aquela questão do, olha, você vai poder jogar depois que você terminar todas essas atividades. Ela executou essas atividades de fato ou ela fez de qualquer jeito para que ela pudesse ir imediatamente? Gente, isso causa mais ansiedade na criança, tá? É aquela questão, no final de semana você vai poder fazer tudo isso. Ela não vai viver a semana dela. Porque a semana dela vai ser inteira em função de, meu Deus, eu preciso urgente. Como impor esse limite? Então, exatamente. Achar o caminho disso é muito... É tênue, né? É muito tênue e é muito singular, de um para um. A gente vai tateando até achar aonde tá ou não, né? A terapia ajuda muito os pais nisso quando os pais escutam sobre como pode ir ou não, tá né? falando, né? O grito Mas de socorro toma do psicólogo. muito cuidado sobre isso, gente. Quando gera dependência, quando causa mais ansiedade do que... Irritação, né? Irritação completamente, porque é baixa tolerância à frustração. Causa a irritação, que é o mau humor, ou a agressividade, a violência e tal. Ai, meu Deus, ele ficou assim, porque... Aí já vem várias outras situações. Eu não, tal, que precisa ser dito e feito. Meu Deus. Minha vontade era de pegar e começar a falar o nome dos pais e das mães aqui. Falei assim, tá ouvindo, fulano, seu filho desse jeito? Você tá errado, você que tá errando nisso. Nessa situação, hoje nós temos, graças a Deus e ao método científico, né? A gente tem os diagnósticos e tudo mais. Boa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o advento da informação. Então, como eu tenho da informação na palma da minha mão... eu vou chat GPT, então, meu filho tem isso, tal, é sinal do quê? Aí, pega lá e fala assim, então, tendência para psicopatia. Vamos utilizar a série, porque eu vi muitos reviews sobre a série. De, nossa, ele tem esses traços, ou... à medida que a gente começa a dar nome para as coisas, todo mundo se tem, né? Assim, não, até brinquei com a Tássia quando a gente tava roteirizando o episódio, que eu falei, Tássia, eu não tenho TDAH. O TDAH me tem, né? Aí todo mundo tem TDAH, e aí hoje todo mundo tem tudo, entendeu? Tássia, qual que é o perigo desse autodiagnóstico ou do diagnóstico de internet? Porque, tem traços de borderline, tem traços de autismo, sociopata, narcisista, psicopata. Como que... Até porque eu já ouvi pais verbalizando pros filhos. Falei assim, tá parecendo tal coisa. Bipolar.
Nossa, menina bipolar, e joga isso. Cara, eu vou Como que é falar- essa questão do diagnóstico? Eu acho, olha, eu vou falar, não tem nada que mate mais o psicólogo do que isso. Eu tenho vontade de pegar as pessoas, esse diagnóstico que as pessoas passaram a dar para as outras. A minha vontade é de ir lá e falar assim: você tem noção do que você está causando, falando isso para uma mãe, para uma, sabe? Em que momento da vida as pessoas passaram a dar diagnóstico para as outras? Isso é horrível. E acontece assim, na escola. A professora, gente, eu não sei te dizer a quantidade de pais que já vieram para mim e falam assim: meu filho é autista. Meu filho é autista. Daí você fala: como é que foi o diagnóstico? Passou pela avaliação? Foi o psiquiatra? Não, não, a professora dele que falou. A professora, o quê? Como é que é a história? Daí você vai ver o contexto da criança, né? Tipo assim, não, meu filho é TDAH. Ele tem hiperatividade completamente, porque ele não para na escola. Aí você vê o contexto da criança dentro de casa, é horrível, entendeu? Na escola é o único momento que a criança tem de extravasar, entendeu? E aí os professores estão dando diagnóstico e deixando as mães doidas com aquilo ali. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado com os diagnósticos. Quem faz diagnóstico é o profissional sobre cada situação. E que se demora muito tempo para fechar um diagnóstico de uma criança, demora muito tempo, não é vou olhar para aquilo ali e sim. Casos extremos a gente vai observar, assim. Na série fala isso foi uma das coisas que mais me perguntaram. Inclusive, a maioria dos pais me perguntaram sobre se aquela criança é psicopata. Gente, diagnóstico com psicopatia não se dá antes dos 18 anos. O DSM-5, que é o que classifica, é claro sobre isso. Não existe esse diagnóstico na infância, pelo amor de Deus, entendeu? Mas, se não observado e dado a devida atenção, de fato, a vida adulta, a infância, a adolescência e tudo pode culminar na vida adulta em resultados horríveis sobre a formação daquela personalidade. Mas hoje em dia uma das coisas que mais assim é horrível é esses diagnósticos que as pessoas pararam para fazer. Aí você assiste algo lá na rede social, não sei o que, meu filho bate a perna, assim, meu filho faz isso. Pera aí, deixa eu olhar aqui outra característica. Gente, então, e aí o pior, vai começar a medicar a criança, que infelizmente hoje a gente ainda tem. Eu falo que uma das maiores armas que se tem hoje em dia, além das redes sociais, é os remédios, né? Tipo, o fácil acesso sobre tudo. Aí, de repente, tem um farmacêutico lá que até vende sem receita. Ou um médico que você chegou lá, a mãe é tão persuasiva e fala assim: olha, meu filho, é assim, assim. Porque ela já buscou todas as características daquilo ali. Vamos começar com aquilo ali. Gente, muito cuidado com isso. Vou falar de um lugar como especialista em redes sociais e entender muito bem o funcionamento das mídias. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Nessa de pesquisar, sinais de não sei o quê. Como saber se meu filho tem? Como saber se meu filho é? E muitos pais e mães falam assim, nossa, eu tô recebendo conteúdo aqui, é um sinal. Eu vou falar pros pais e pras mães, eu vou olhar bem direto pra câmera. Não é um sinal. Você não tá recebendo esses conteúdos porque talvez o seu filho ou talvez o seu filho tenha, mas o nome disso é algoritmo, tá? É um código, são códigos. Se você pesquisar sobre TDAH na rede social, você só vai ver coisas de TDAH. Não é Deus querendo mostrar que o seu filho tem. Ou fala assim, como saber se o meu filho é homossexual? Como saber se minha filha é transexual? Não é um sinal. Isso não é espiritual, gente. Isso são robozinhos, porque a rede social quer te mostrar mais do que você pesquisa. Quem vai te dar um sinal, de acordo com os sintomas ou com os comportamentos, é um profissional da área. É um psicólogo, é um psiquiatra. Então, assim, muito cuidado com o que você, pai, consome em rede social, porque isso reflete muito do que a forma como o seu filho também consome em rede social. É aquilo que a gente falou no podcast. É exemplo. Eu já vi filhos falando pra pais assim, mas você tá no celular. Exato. Leva o celular pra mim. Não, mas você tá... Não, mas é porque eu tô trabalhando. Quem paga a sua escola sou eu, não sei o que, tal. Eu tenho que trabalhar ou você quer que eu pare de trabalhar? Você quer estudar numa escola pública? E aí faz esse rompante com a criança. E aí acabou a conversa. Entendeu? Então, existe isso. Então, pai e mãe,
não é um sinal, entendeu? Dê a César o que é de César. Você quer ter um diagnóstico fechado, leve para um profissional da saúde e ponto, entendeu? Não existe isso. Tássia, eu vou falar agora diretamente com quem está nos assistindo ou nos escutando, porque a gente traz muito consciência do que a gente falou aqui e do que muito que a gente assistiu na série. Eu acho que meu filho tem, eu acho que isso está acontecendo na minha casa, eu acho que eu vivi isso na infância, eu acho. Como a gente ressignifica, a gente muda um ambiente que se isso veio como um achar em você, opa, eu preciso talvez parar e ter um alerta disso, ou será que é coisa da minha cabeça? Eu preciso ser tão duro em relação a isso? Como eu reorganizo a minha casa, como eu reorganizo a minha vida e a vida dos meus filhos a partir do momento que eu vi tudo isso. Não tem como eu vi, eu experimentei sensações assistindo tudo isso. Isso mexeu comigo talvez do que eu vivi ou talvez do que eu esteja fazendo os meus filhos viverem, né? Trazendo para todo mundo que está escutando a gente. Como eu ressignifico tudo isso? Como eu vou inserir isso assim na minha vida, na vida de quem está assistindo tudo isso daqui para frente? Eu procuro uma ajuda, como a gente vai lidar com tudo isso que foi mostrado para nós, como um alerta, um ponto de partida. Boa. Assim, começar a olhar, é muito importante olhar e entender, peraí, tem alguma coisa errada, é importantíssimo, né? Reavaliar sobre tudo é importante. Começar com esses diálogos dentro de casa, entre família, na escola, com seu filho, principalmente. Eu tenho pais que entram no consultório e tem muita preocupação de, tipo assim, até sentem culpa por estar lá pedindo ajuda, sabe? De falar assim, meu Deus, para eles é meio que assim, eu falhei como pai, como mãe, e agora eu tô aqui pedindo ajuda. Pelo contrário, isso é um ato de amor muito grande, você buscar ajuda. Tipo, eu falo muito para eles conversarem sinceramente com os filhos. Filho, eu não sei. Eu também erro. Mas eu vou buscar ajuda. A gente vai conseguir. Entendeu? Humildade, né? Olha o tamanho disso. Assim, é claro que tem não que pai e mãe sempre vai falar assim, não, por que não? Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Mas, gente, a importância do diálogo, sobretudo, eu até falo, tem uns que falam assim, filho, eu não sei responder isso, mas vamos perguntar pra tia Tássia. E se eu não souber, a gente vai também achar. Mas, assim, olhar para todas as situações. Não passar por cima disso, entendeu? Ver que tem algo acontecendo, está acontecendo, precisa da minha atenção. De que forma? É eu conversando com meu marido, é eu conversando com meu filho, é eu conversando na escola, é eu entendendo, é eu indo pro psicólogo e levar. Sou suspeita em dizer, mas obviamente a terapia ajuda. Eu falo que se eu tivesse um filho hoje, de verdade, eu ia procurar uma psicóloga amanhã que interprete sinais, assim, da criança, porque, assim, é muito importante, né, nesse fortalecimento. Mas o principal disso tudo é olhar para tudo, entender que tem algo errado e vou buscar ajuda. Aonde está essa ajuda é onde a gente vai olhar imediatamente onde está o erro ali, né, o que está acontecendo de errado. Esse é o principal, né? Entendi. Tássia, antes da gente encerrar, você orientaria, porque a minissérie Adolescência na Netflix, ela teve um boom, tanto que ela segue em alta dentro do streaming. Você orientaria que os pais assistam a série? E se é importante também colocar os filhos ali que já estão permeando a pré-adolescência, adolescência, se é ok os filhos assistirem sozinhos, se não, vamos assistir junto com os filhos, mas desde que haja um diálogo de, olha, isso aqui tá acontecendo, como que você se sente em relação a isso? O que isso te desperta? Às vezes até pra conseguir também trazer o filho e falar assim, nossa, meu pai tá prestando atenção em um contexto de escola, talvez eu crie um ambiente seguro pra falar com o que eu estou passando. Você já viu isso acontecer próximo de você? Isso te traz alguma recordação? Importante. Então, assim, o que você orientaria para nós utilizarmos de fato o meio audiovisual para conseguir também construir
pessoas fortes, como o Padre Henrique falou, né? O que você orientaria? Ou não, pai, ó, essa série aqui é pra você, pra te alertar, seu filho não tem saúde mental ou tem uma inteligência emocional pra absorver isso e não sair mal, né? Gatilhos. Que orientação que você passaria? Assim, de imediato eu falaria para assistir primeiramente os pais. E aí, sim, se ele for assistir com o filho acompanhado do filho, o que a gente precisa entender é, os adolescentes, eles não têm ainda a inteligência emocional para lidar com tudo aquilo. Vai haver situações que aquilo ali pode fortalecer, inclusive, algo que ele já vive, entendeu? Mas a situação do pai assistir com o filho é incrível, porque você vai conversando sobre aquilo. Os adolescentes vão começar até a falar para os pais sobre algo que você não está vendo. A série aponta algo importante, como essas figuras de linguagem que acontecem, né? Tipo os emoji, ou as coisas que eles escrevem, que os pais estão olhando e estão achando que é natural aquilo ali. Aí você vê que na série, um filho que pega o policial para falar, pai, olha aqui, você não tá vendo, mas é nesse contexto aqui. Então, talvez essa troca, ao assistir com o filho, seja importante, porque aí o pai vai entendendo coisas que ele não tá vendo, que pode ter até mais coisas ali por trás, né? Mas o adolescente sozinho, Jamais. eu, Tássia, não oriento. Eu acho que não é legal. Mas, assim, para os pais é muito importante. Falei para várias, não só para os pais dos meus pacientes, para várias amigas minhas, assistam. Porque eu sei que parece algo distante, parece algo. É tão grotesco, é tão absurdo, é tão. Você fala, nossa, mas isso aí é tipo. Sabe, é tão Tá lá distante. longe. Exato, não, não é. Gente, isso acontece, e muito. E acontece assim, ó, debaixo do seu nariz você não tá vendo. Tássia, agora me conta aqui. O que mais te impactou na série? É, muita coisa me impactou nessa série. Assim, a gente podia falar muito Tudo. dela, tudo, né? Mas eu acho que, sobretudo, essa questão da falta de diálogo dos pais, de saber o que está acontecendo com o seu filho, aquele ambiente que parece ser funcional, mas não é, aquela validação de sentimentos. A adolescência, volto a dizer, é tudo muito visceral e acompanhar isso é muito importante, né? O que isso vai culminar na vida adulta da criança, imagino que é um adolescente já passar por... Gente, você já imagina lá na frente. Então, assim, de fato, estar presente, o perigo da internet, o perigo de não ter uma supervisão. Precisa-se ter uma supervisão, é horrível. Hoje existem movimentos que fortalecem essas coisas, algo assim que vai indo para muito além, né? Então, assim, eu acho que essa supervisão, esse diálogo, esse estar de fato presente na vida do seu filho é realmente o que mais me impactou, assim, de como é importante tudo. Vamos trazer uma conversa com a psicóloga da série ali. Nossa. Uau, né? Eu senti ali algo diferente ali. Porque como é importante a pessoa estar junto com alguém que conduza ela a entender sobre os sentimentos dela, a entender o que as pessoas ao redor dela estão fazendo com ela e como ela está agindo, o que despertou ela a agir daquele jeito. Porque uma coisa é você passar a sua vida apenas se defendendo e apenas agindo. A outra coisa é você parar e formar uma ideia, construir defesas, construir assim, a pessoa vai trazer, o mundo, a vida vai trazer as mesmas situações para você, porque você precisa, a partir dessa situação, você precisa aprender com ela, porque senão você não vai para um próximo nível ali de estágio, né? Então, como é importante a pessoa ter alguém, que seja os pais, que seja o psicólogo, que seja alguém próximo ali conduzindo, ajudar ela nessa construção de alguém mais forte, que seja um padre. Olha, uau, né? Sim. Que bênção poder estar inserido com isso, né? Até para ter essa evolução toda próxima de Deus. Então, isso me trouxe algo muito diferente ali, sabe? Quem é
que está na condução dessa criança? Quem é que está conduzindo ela em várias esferas, tá? Na condução com a amizade, na Sim. condução na escola, na condução espiritual. Quem é? Porque a criança, a pessoa, um adulto, não tem só um gestor ali nessa condução, são vários. Enfim, né? Quem é que você está deixando conduzir seu filho? Exatamente. Ali, nessa conversa com a psicóloga, foi para mim incrível, né? É muito maravilhoso ver que ela soube usar tudo ali foi uma técnica, né? Até aquele chocolate quente que ela leva com os marshmallows que ele gosta. Muito incrível que ela fala assim, não quero ouvir antes. E a pessoa quer falar a percepção que ela não quer. Tipo, ela foi uma profissional incrível sobre conduzir. Ele fala muito, se você observar, ele fala muito sobre, mas o outro psicólogo que teve aqui falou tal coisa, fez tal coisa, o outro gestor assim. Ele é muito persuasivo, ele convincente de alguma coisa, né? Quando ele não conseguiu fazer o que ele já havia feito com outro profissional, foi que ele, Foi quem ele é. você entendeu? Então, assim, é importante você achar, voltamos para aquilo, o que funciona para um não funciona para outro, observar aquela questão da escola. A escola para o meu filho mais velho é maravilhosa, para o meu filho mais novo não é, né? Essa profissional aqui deu super certo com meu filho, vamos embora. Não, isso aqui tá, essa profissional, por mais que tenha sido super recomendada, não está dando com meu filho, não vamos, entendeu? Voltamos para a importância da supervisão, sobretudo, olha para o seu filho e veja o que está sendo para ele ou não, né? Uau. Bom, Tássia, se deixasse a gente ia ficar aqui, ó. Pra A gente vida. sabe, nos bastidores a gente pega, já engata e vai conversar de um episódio, tem uma ideia nisso, já saiu 3 episódios, aí um padre entra no meio, já nasce mais 5, e aí quando a gente a quarta temporada já tá completa, Já. entendeu? Mas, em nome do Além do DiplomaCast e junto com a Michelle, minha host, eu quero agradecer porque esse episódio vai abrir os olhos de muitos pais. E é muito sério quando a gente fala sobre paternidade, maternidade e como a gente tem criado os nossos filhos dentro de casa. Porque é o futuro, né? E a gente tá vendo o futuro indo pra um lado muito deturpado e muito perigoso, muito inseguro, né? Com questões de valores, ideologias e crenças, principalmente, e falta delas, né? Então, assim, com certeza acredito que se a gente conseguir mudar uma família, né? Porque a gente vai lidar com pais e mães aqui que vão, em algum momento, talvez conversar com os filhos, depois de ouvir ou assistir esse podcast. Acho que pra mim já valeu a pena, assim. E eu quero agradecer muito o seu sim, né? Quando a gente veio propor pra você esse episódio e toda a parceria que a gente vem construindo aí com os futuros episódios. Então, um spoiler aí, pai, mãe, enfim, ouvinte e espectador do Além do Diploma Cast, você vai ver a Tássia mais uma vez aqui, e mais 2, e 3, e 4, e 5, o Padre Henrique também, entendeu? A gente vai ter que colocar uma mesa maior aqui. E muito obrigado por ter participado, foi incrível. Foi bom pra você? Nossa senhora, eu que agradeço, porque é o seguinte, é muito incrível, porque você falou assim, se a gente mudar uma família sobre o olhar, né? Se a gente tiver um olhar de uma família, a gente tá mudando a família, a gente tá mudando o futuro desta criança que vai para além do diploma mesmo, para a vida adulta, para toda o desenvolvimento dela. E que isso vai ser para outra família dela, enfim, de várias situações, né? Isso é muito importante, olhar para isso e buscar ajuda, né? Porque, gente, ninguém é autossuficiente, né? E muito obrigada, contem comigo sempre. Esse assunto eu sou suspeita, eu amo minhas crianças, meus adolescentes. Podia falar isso por horas mesmo, mas acreditem, assim, só dos pais olharem para isso não muda uma família, muda a história de uma criança, muda o futuro de uma criança. Olhem para os seus filhos, olhem para os seus adolescentes. Qual é a criança ou adulto que vocês estão formando, né? Muito bom. Mas é isso, muito obrigada, contem comigo sempre.
Esse episódio se encerra aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, seja no YouTube ou seja no Spotify. Deixe o seu comentário também, porque esse assunto que nós trouxemos aqui ele é muito importante. E é importante para nós também ouvirmos o seu feedback e a sua opinião, porque as redes sociais elas estão aí para nós nos comunicarmos, não a gente chegar e falar isso é verdade ou isso é mentira. Então é muito importante a gente ouvir você também, o seu testemunho, porque talvez a sua história também mude outras histórias. Então se você acha bacana indicar para nós mais uma outra série ou um outro filme, para nós trazermos essa perspectiva, principalmente espiritual com o Padre Henrique e psicológica com a psicóloga Tássia, é muito importante, porque o nosso podcast não é só sobre questões técnicas de performance, né, profissional. Nós trabalhamos com o humano, com o espiritual, com a fé, com a objetividade da religião e com a subjetividade da psicologia. Então, se você gostou desse episódio, deixe sinalizado para nós. E as redes sociais da Tássia e do Padre Henrique. O Padre Henrique não tem rede social. Ele se livrou, conseguiu abdicar disso, é o único sortudo. Mas se você quer entrar em contato com a psicóloga Tássia, se você tem filhos, se você tem parentes que falam, cara, vou indicar também, as redes sociais dela estão na descrição dos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. E a terceira temporada, gente, ela está completa, com todos os temas, com todos os convidados e, assim, surreal. O que a gente vai trazer para vocês? Então, fique acompanhando nas nossas redes sociais, que a gente volta semana que vem.